Salmos. O livro de Salmos, vocês devem saber, é bem conhecido, ele tem 150 capítulos de diversos tamanhos, pequenos, uns longos, o menor, o maior. E os Salmos, eles abordam diversos temas, diferentemente de outros livros que trazem um tema, uma narrativa, uma proposta. O Salmo, assim como alguns trechos dentro de outros livros, é uma coleção de diversas poesias com temas diversos. E há diversas classificações desses salmos que falam poeticamente ao nosso coração. Eles são salmos de louvor ao nosso Deus, salmos de lamento ao nosso Deus, ou abrir o coração a Deus, salmos de ações de graça, salmos de encorajamento, salmos que falam do rei, salmos de confiança, entre outros. E nós vamos olhar para o salmo de número 11. O salmo 11 é um salmo de confiança. Confiança do homem para com Deus. Confiança do homem em Deus. Mas confiança em que aspecto de Deus? Porque é óbvio que Deus é um ser confiável. Mas confiança no que de Deus? O salmo 11 vai falar da confiança na justiça de Deus. É um salmo muito necessário a todos nós. Porque quem aqui não viu ou sofreu alguma injustiça? Você tem visto injustiças recentemente? Você tem sofrido injustiças recentemente? A história humana, ela é retratada de muitas injustiças, fora aquelas desconhecidas, aquelas de bastidores, que a gente nem vai ficar sabendo, talvez, ao longo da história. Injustiças de diversas formas. Há injustiça social, há injustiça política, há injustiça jurídica, há injustiça pessoal. Isso tudo perto de mim e de você. Eu acho que em todos esses aspectos você já viu, ou sentiu, ou levou injustiças. Estou falando alguma besteira ou não? Acho que não. É um tema que nos abala falar de injustiça. Nos silencia mesmo. Sofrer ou ver injustiça é muito ruim. Não é algo bom, mas com toda certeza você já sofreu. E se não lembra, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer. Poderá sofrer injustiça. Se não também praticar injustiças. Porque eu não tenho dúvida de que em algum momento da sua vida você já cometeu, praticou injustiça. Se você é como eu, feito de carne e osso, nascido nesse mundo pecador, já cometemos injustiças. É quase impossível não viver e experimentar injustiça. E a injustiça, ela pode deixar o nosso coração cheio de ira. Quando você vê ou sofre, o coração fica irado, cheio de amargura. Tem gente que sofre amargura, cheio de ódio, revolta, o sangue sobe, sede de vingança quando você vê injustiça, lágrimas nos olhos quando vemos ou sofremos injustiça. E há muita dificuldade de perdoar injustiças. Muita dificuldade de eu perdoar alguém que praticou uma injustiça para comigo, porque ela afeta o nosso coração, a injustiça. E ela afeta os nossos relacionamentos, a injustiça. E ela pode afetar o nosso relacionamento com Deus, a injustiça. Quando nós sofremos e vemos injustiça, o coração humano começa a desconfiar de Deus. Quando a gente vê e presencia ou sente as injustiças, o nosso coração começa a duvidar de Deus. Duvidar de tudo que Deus já fez. A achar que Ele não se importa comigo, ou com a minha cidade, ou com o meu bairro, ou com a minha família, ou com o meu país, ou com as pessoas em geral. A duvidar, a achar que Deus está distante, que é um ser sobrenatural, espiritual, que criou as coisas, mas não se importa comigo. Nosso coração começa a desconfiar. Diante da injustiça e da maldade prevalecente, existem pessoas que perdem a fé. Pessoas que abandonam a fé por causa da injustiça que prejudicou o relacionamento com Deus. A fé de que existe um Deus bom. A fé de que Deus vai resolver as coisas. Sofrer injustiças pode gerar crises. Presenciar injustiças pode gerar crise na sua vida. E nos Salmos, nós vemos salmistas que passaram por isso.
profetas que também passaram por isso. Vocês lembram do profeta Abacuque? Quem lembra daquela música do Fernandinho? Ainda que a figueira não floresça. Não é a autoria dele, é a autoria do Espírito Santo. Lá em Abacuque, capítulo 3. O profeta está sofrendo assim. Capítulo 1, ele vai dizer já. Abacuque, capítulo 1. O livro de Abacuque já começa assim, lá no versículo 2. Olha o que diz Abacuque 1, 2 ao 4. Até quando, Senhor? Abacuque dizendo: até quando eu terei que pedir socorro? Tu, porém, não me ouves. Eu clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens me salvar. Terei que ver essas maldades para sempre? Por que eu preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, eu vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Que coração sincero diante de Deus. E o cenário aqui é dramático no contexto de Abacuque que estava acontecendo. E apesar disso, apesar desse texto ter sido escrito em torno de 2.500 anos atrás, parece que isso aqui foi escrito hoje, ontem, essa semana. E aí começa aquele sentimento: onde está Deus? Porque as pessoas nos perguntam: onde está seu Deus? E a gente fica meio assim: não, Deus está cuidando, mas por dentro a gente está querendo perguntar a mesma coisa: onde é que está Deus? Onde é que está esse Deus? Só aconteceu comigo isso uma vez, que alguém vem uma situação e fala: cadê teu Deus? E aí deu um momento assim: eu também tenho vontade de perguntar isso às vezes. Mas a Bíblia nos mostra onde ele está. Vamos olhar para o Salmo 11 e buscar entender a resposta de Deus para essa injustiça. O Salmo vai nos falar que nós podemos confiar na justiça do Senhor. É simples assim, é isso que você deve lembrar hoje. Nós podemos descansar e confiar na justiça do Senhor. É um jargão bíblico, é um jargão gospel, é um jargão crente, que muitas vezes a gente ouve, mas a gente vai entender por que ele faz sentido na nossa vida. Nós podemos confiar na justiça do Senhor, não na justiça humana, porque ela é imperfeita, ela é falha, contém elementos injustos também. Mas o Salmo 11 nos convida a confiar nesse atributo, nessa característica do caráter de Deus, que Ele é justo. Olha o que diz o versículo 1. O salmista, que muito provavelmente foi Davi quem escreveu. Ele diz o seguinte: no Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem: voem para os montes como um pássaro? E é poesia, lembra? O salmo é poético. O que está acontecendo aqui na vida de Davi? Por que Davi escreve assim? O que está acontecendo? Bom, o contexto bíblico nos permite identificar duas circunstâncias que provavelmente podem ser uma delas que está acontecendo na vida de Davi. A primeira é quando Davi era mais jovem e foi perseguido pelo rei Saul. Ele teve que fugir por anos. O cara tinha inveja, raiva dele, queria matar ele e cometia injustiças contra ele. E ele teve que fugir. E aí talvez esse foi o conselho de algumas pessoas: voe, corra para os montes. Por que vocês me dizem voe para os montes como um pássaro? Outro momento da vida de Davi que também passou por perseguição foi uma crise familiar, uma crise dentro da própria casa, onde seu filho Absalão tentou usurpar, tomar o trono do pai, armou toda uma questão, começou todo um plano para tomar o lugar do pai. E Davi também teve que fugir, porque ele pegou até os soldados, o exército estava com ele. Foi um golpe de estado ali. E aí Davi teve que correr. Ali sim foi. E aí então, independentemente de qual dessas circunstâncias, se foi quando Davi já mais velho, perseguido pelo filho, ou mais jovem, perseguido por Saul, Davi estava passando por um momento tenso, difícil. Mas ele começa a poesia do Salmo 11 dizendo: no Senhor me refugio. Não adianta ficar fugindo. Eu não vou ficar fugindo mais para montes e cavernas. Eu vou me refugiar no Senhor. Não em montes, não em outro país, não na casa dos meus pais, não na casa dos meus filhos. Não tenho mais para onde eu fugir. Eu vou me refugiar no Senhor. Não vou abandonar meu casamento, eu vou me refugiar no Senhor. Não vou abandonar meu filho, eu vou ajudá-lo a se refugiar no Senhor. E é por isso que nós podemos declarar, só nesse primeiro versículo: o Senhor é refúgio. O Senhor é refúgio para o que sofre injustiça.
Aí o versículo 2 e 3 segue dizendo o seguinte: os perversos preparam seus arcos e colocam flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm um coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? Davi agora, rapidinho, ele começa a tirar os olhos da situação dele e começa a olhar para o mundo. Então ele começa dizendo, né, a perseguição é dele, mas eu me refugio no Senhor. Vocês dizem para eu correr, eu não vou correr. Então ele começa num contexto que ele está sofrendo, mas agora ele para de olhar para o sofrimento dele, para a perseguição dele. E nessa poesia, inspirada pelo Espírito Santo, preservada por Deus para que chegasse até nós hoje, ele começa a olhar de uma maneira mais geral para a circunstância. E ele diz: todos sofrem injustiças. Toda a humanidade sofre injustiça, não sou só eu. Eu não sou o coitadinho sendo injustiçado. Todos sofrem injustiças. E vejam, é só observar isso. É mentira, é verdade? Muitos sofrem, todos sofrem injustiças na mão dos injustos. Que além de fazer o mal, o Salmo vai dizer aqui poeticamente que eles ficam de boa, na sombra, atacando as flechas no justo. E eles são a maioria, diz o Salmo. O que nós podemos fazer? Aqui fica claro para mim, eu entendo isso, que o justo sofre. Aqui cai por terra aquela teologia de uma prosperidade em que a pessoa que está com Deus nunca mais irá sofrer. Não, se tu está sofrendo é porque tu está em pecado, está longe de Deus. E se tu estiver com Jesus, tu não vai sofrer. Isso contradiz as Escrituras. O texto nos mostra que o justo sofre também. O justo também sofre. E o justo é minoria nesse mundo mau. É difícil ser justo. Nós vimos isso semana passada sobre perseguição. É difícil ser justo, mas não entre em desespero. Porque é facinho cair no desespero. É fácil cair no desânimo por causa da injustiça. Muitas pessoas entram em fobias. Muitas pessoas entram em crises familiares, pessoais, quando ficam focando somente nas injustiças. Na injustiça desse mundo. As crueldades que marcam a nossa geração. E o mundo está ruim. Mas já teve épocas talvez piores. Mas quando você foca na injustiça, você cai no desânimo. Se você ficar focando apenas nas circunstâncias, você poderá ser uma pessoa extremamente desanimada, desmotivada, temerosa, iracunda, sabe aquele cara sempre murmurador, sempre bravo, sempre reclamão, porque você está indignado com tudo. E talvez você pode ser até dominado por alguma fobia, desenvolver alguma síndrome por causa disso. Mas a palavra de Deus nos orienta. Como Davi lidou com a própria aflição. Como que ele lidou com a própria aflição e injustiça no mundo? Aí o versículo 4 vai nos mostrar como ele diz. Porque o 3 é uma pergunta, né? As ruínas, os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O versículo 4 ele responde, ele é uma pergunta retórica. O Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção e examina cada pessoa na terra. Sabia desse versículo? Aqui nós vemos claramente que o Senhor governa. Deus é o governante de todos. Ele é o governante da sua criação. E foi assim que Davi lidou com a sua aflição. É verdade, os ímpios não temem a Deus. Os ímpios não têm vergonha na cara. Perseguem com flechas nas sombras, atirando nos justos, porque eles são maioria. Porém, não se esqueça, Salmo 11:4, existe um Deus que governa e que examina a cada um. O versículo diz que Deus está no seu santo templo. O que significa isso? Davi, ele era rei em Israel, e a capital era Jerusalém, onde ficava o templo dedicado ao Senhor. E esse templo que ficava ali em Jerusalém, por toda a história do povo de Israel, foi onde Deus se manifestou, representando a presença dele, até a vinda de Jesus. Então o templo representava a presença de Deus com o seu povo. Em outras palavras, o que Davi está dizendo aqui é assim, não se desespere, o Senhor Deus está presente. Não se desespere, Deus está aqui. Essa é a ideia, quando ele diz Deus está no seu santo templo. Ele está aqui, ele ainda está presente. Ele não deu as costas para esse mundo.
Ele não deu as costas para a sua criação. Ele é o Deus imanente, presente, próximo. Ele está aqui, não fugiu, não é covarde. Davi diz que do trono dos céus Ele governa toda a sua criação. E diz mais, Ele observa cada um com atenção e examina cada pessoa da terra. Isso, ao mesmo tempo que é temeroso, é confortante. Deus te examina, Deus cuida de você. Aqui nós vemos a onipresença, a onipotência de Deus, a sua onisciência manifestada aqui. Ninguém nessa terra, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Tudo que acontece nesse mundo, na minha vida, na sua vida, o Senhor sabe. Pode parecer que não, mas Deus sabe. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, Deus sabe que está no seu coração. E de todos esses bastidores do mundo que a gente não sabe. A todos, o justo e o ímpio. Dois grupos de pessoas que a Bíblia tanto fala, o justo e o ímpio. O Salmo vai sempre separar assim, o justo e o ímpio. Dois grupos de pessoas sobre a terra. Os que temem a Deus e os que não temem a Deus. O justo que teme a Deus, que busca a Deus, e o ímpio que não teme a Deus, que pode até saber algo sobre Deus, conhecer sobre Deus, mas não teme a Deus e a sua palavra, não busca a Deus. Esse é o resumo classificatório da humanidade. A Bíblia só deixa claro isso. Dois caminhos, o ímpio e o justo. E o Senhor examina cada um, Ele observa, Ele está presente, Ele reina, irmãos. O trono não está vazio, Deus reina. Amém? O trono não está vazio, glória ao nosso Deus, Ele reina. Ao meu redor podem haver crises, medos, injustiças nesse tempo presente, mas há um Deus que reina. A palavra final não são dos corruptos, a palavra final não são dos maus, a palavra final não é do diabo, ele não está em queda de braço com Deus. Deus é soberano e governa sobre tudo nesse mundo, e nós podemos descansar nisso. Ele é soberano, Deus, Criador do céu e da terra, Ele governa. E o texto continua, versículo 5: o Senhor põe à prova tanto o justo quanto o perverso, e Ele odeia quem ama a violência. O texto é forte. Ele fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores os castigará. Aqui nós vemos que o perverso é punido e será punido. Esses versículos nos assustam muito se você ler de novo. E realmente ele tem que assustar. Essa é a intenção da poesia, mostrar o risco da realidade de quem está no caminho perverso. Há um Deus soberano, presente na terra, que governa a sua criação, no dia a dia, examinando a vida de cada um, de todos os homens, e o que Ele fará. O texto nos diz que o justo, o Senhor prova, mais uma vez, falando sobre as crises que o justo enfrentará. Será provado por Deus, amadurecido por Deus. Provará a sua fé, Deus provará o seu caráter, Deus vai ajudar você a crescer, a amadurecer por meio das lutas e crises. Ele está te provando, mostrando para você onde tem que melhorar, para o justo. Mas e o ímpio? E o perverso? O texto é muito forte. Ele diz que quem ama a injustiça, a violência, Deus odeia. O Senhor odeia. Isso é duro de falar nos dias de hoje, mas está aqui na Bíblia, irmãos. Está claro. Hoje a gente vive um tempo em que as pessoas não gostam de ouvir a verdade completa, porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. É claro que é. Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é amor, Ele é perdão, mas isso não é tudo sobre Deus. A Bíblia mostra que Ele é justo, que Ele odeia a injustiça e odeia quem ama a maldade e a injustiça e ignora os seus caminhos. Ele é muito claro para mim aqui. Deus se ira, não como homem, porque a nossa ira é para o nosso próprio umbigo, e muitas vezes a ira do homem produz pecado, a gente vê isso em Tiago, mas a ira de Deus é uma ira santa, que purifica a maldade, elimina o mal, uma ira justa e santa, só Deus pode ter. E Ele odeia os que odeiam a justiça, e haverá consequência, porque justiça será feita.
Os ímpios, no momento de Deus, no seu devido tempo, vão sofrer as sanções divinas, vão sofrer as consequências dos seus pecados, seja no tempo presente ou no tempo futuro, na eternidade. Há muitos textos na palavra de Deus sobre isso, meus irmãos. Por isso, não temas e também não se engane. Deus é testemunha ocular de todas as injustiças desse mundo, e no seu tempo apropriado Ele fará chover brasas vivas sobre os injustos. É o juízo justo de Deus, eliminando a injustiça da terra. E observando mais o texto, Davi vai concluir no versículo 7. Pois, então ele chega a uma conclusão agora, né? Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros, que é o justo, que verão a sua face. O Senhor ama a justiça e os íntegros, o justo, Deus, eles verão a face de Deus. Nós vemos aqui que o Senhor é justo. O Senhor é justo. E se Deus é justo, Ele recompensa o justo e recompensa o injusto. O injusto, o ímpio, o que não se arrepende, o que segue nos seus caminhos, o que segue seguindo o seu próprio umbigo, seja com maldade mais revelada ou menos exposta, aquele que ignora Deus, o injusto, ele sofrerá as suas consequências. Não verá a face de Deus e será eliminado. Mas o justo, aquele que busca a vontade de Deus, a justiça de Deus, que se arrependeu dos seus pecados e que recebeu a justiça de Jesus, esse verá a face de Deus. E ver a face de Deus é uma expressão de comunhão. Você terá comunhão com Ele. É uma expressão doce de amizade e paz. Você terá um bom relacionamento com Ele. Você vai usufruir da paz dEle. Você verá a face de Deus. E esse salmo, ele nos apresenta aqui um paralelismo literário. Você olha aqui, tem uma moldura nesse salmo. Eu não deu tempo de fazer slides essa semana, irmãos. Mas aqui há algo mostrado aqui que a gente consegue perceber uma lógica nessa construção poética, que o centro é Deus. O centro disso aqui é Deus. Essa moldura termina mostrando que Deus é justo. Saiba quem é o Senhor. Ele é refúgio para o justo. Começa, né, o primeiro. Ele é refúgio, pois o justo sofre. Por que Deus é refúgio? Porque o justo sofre. Se nós não sofrêssemos, não precisaríamos de refúgio. Mas a gente sofre. E Deus é o nosso refúgio. Nós podemos nos abraçar a Ele, nos acalentar nele, ser abraçados, orientados, encorajados por Ele. Ele é o nosso refúgio. Ele é justo. O Senhor é justo e é refúgio. Para o perverso, Deus pune o perverso. E a questão central é que o Senhor é governante de todos, tanto do justo, tanto quanto do ímpio. Ele governa. Mas e as minhas injustiças? Porque você também comete injustiças. Como que eu posso me tornar uma pessoa justa? Como que eu me torno um justo? Porque se a Bíblia me diz que há somente dois caminhos, um justo e um injusto, o ímpio e o justo, o perverso e o justo, o perverso e o íntegro, como que eu sei qual caminho que eu estou? Se eu também cometo algumas maldades, algumas coisinhas, sabe aquela desculpa normal? Eu não mato, não roubo, não encho a cara até bater na minha esposa, mas de vez em quando alguma coisinha ou outra, uma sonegação, um troquinho a mais, uma oportunidade que eu tive para ganhar mais do que ser injusto. Às vezes isso aí, né? Não mata a nossa balança, não a balança de Deus. Então, mas isso me classifica em qual caminho? A Bíblia nos mostra, já falei isso aqui, que todos nós somos classificados no caminho do injusto, porque nascemos como pecadores. Mas aquele que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe a justiça de Cristo, recebe novas vestes, as vestes de justiça de Cristo. E Deus olha para você como um justo. Apesar de você ainda falhar, ainda errar, você está em processo de se tornar aquilo que Deus já colocou em você. Você busca melhorar para exibir aquilo que Deus já te tornou. Você não se esforça para ser, você se esforça para mostrar aquilo que é, para se tornar de fato. Lembra daquela ilustração de que perguntaram para Michelangelo como é que ele fazia para fazer uma escultura numa pedra?
como é que ele fazia, as ideias dele, o projeto, né? Por onde que ele começava. Uma peça bruta, seja qual for o material que ele ia esculpir. Ele diz, não, eu já vejo ali a obra pronta. A obra já está ali. O corpo da pessoa já está ali. O que eu faço no meu trabalho é remover aquilo que não pertence àquela obra. Então eu vou removendo aquilo que não pertence àquele corpo que está esculpido ali. E a nossa vida com Jesus é isso, mais ou menos. Toda ilustração tem as suas limitações. Mas a nossa vida, quando você crê e entrega sua vida para Jesus, Ele te faz um santo. Por isso que Romanos 8 vai dizer que já não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Porque você se torna justo, íntegro, você muda o caminho. E ao longo da sua vida, a sua santidade vai sendo desenvolvida, é tirar aquilo que não pertence ao que é a imagem de Deus. Poxa, mas você viveu a vida inteira como uma pedra bruta, agora Deus colocou a essência dele em você. E ao longo da caminhada aqui, a gente vai tirando aquilo que não pertence a alguém que é cristão de fato. E como que eu sei o que não pertence? Porque a Bíblia me revela, ela é como um espelho, ela que joga luz sobre as trevas, aquilo que tem que ser removido, para que eu possa ser tranquilamente justo. Mas o foco de hoje é que esses justos, os que confiaram no Senhor, podem descansar na sua justiça, que Ele vai resolver o problema da maldade no mundo. Eu sei que o nosso coração está ansioso, está inquieto, por ver a maldade prosperar, por ver a injustiça tão nítida, clara. Isso me incomoda, isso às vezes me dá uma ânsia de vômito quando eu vejo algumas coisas, algumas manchetes, algumas coisas. Cara, ninguém vai fazer nada, e tive umas coisas assim. Mas Deus está no controle, Ele governa. E eu creio que foi por isso, nesse momento, que Ele colocou esse salmo para nós, igreja. Para a gente lembrar que Deus governa sobre justos e injustos. E no seu tempo, Ele vai punir. Nós podemos descansar. Quanto a nós, descansamos que Jesus assumiu a nossa injustiça. Ele já pagou o preço que nós iríamos pagar. Porque Deus não passa pano sobre os pecados, Ele empurra para baixo do tapete. Ele pune. Esse final de semana eu preguei para um grupo de juniores, uns 30 e poucos juniores de 8 a 11 anos. E cada mensagem eu deixei uma frase para eles tentarem lembrar. No primeiro dia foram 12. Uma das frases era: quem tem culpa merece castigo. Quem tem culpa merece castigo. Deus é justo. Se Ele é justo, Ele castiga aquele que é injusto. Por que Ele não nos castiga? Porque Jesus nos substituiu. Ele castigou, o nosso castigo foi para Ele. É isso que Jesus vai falar. O castigo que nos dá paz estava sobre Ele. Então você não vai mais ser castigado porque alguém já foi castigado na cruz por você, o próprio Deus, Filho encarnado, para que você possa sofrer de paz e confiar no Deus que vai punir os injustos. Descanse nisso, meu irmão. Esse salmo é um salmo para consolar o nosso coração, pois a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Deixa nas mãos dele, confie nele. Nós precisamos, como vimos na série Bem-aventuranças, promover a paz, a justiça e confiar nele. Ele fará a justiça sobre a terra. Não se desespere. O Senhor sabe das injustiças que você já sofreu. Ele sabe o que você tem sofrido, o que poderá sofrer, mas Ele é o seu refúgio. Ele é justo. Nele você encontra paz. Não se preocupe. Coisas boas e ruins estão debaixo do governo do nosso Deus soberano. Não perde o controle. Ele é soberano. Vale a pena temer ao nosso Deus e esperar na sua justiça, enquanto vivemos descansando nos braços do nosso Rei e usufruindo do seu cuidado, mostrando ao mundo essa paz, essa tranquilidade em meio ao caos. Porque muitos podem pensar que você não está nem aí. Tu não está nem aí, tu é um alienado com o que está acontecendo, tu não te preocupa com o que vai, o rumo que as coisas vão tomar, ou o que está acontecendo na nossa cidade. Não é que eu não me preocupo. Eu sei que as coisas vão piorar, mas eu sei em quem confiar. O meu descanso, a minha paz não vem dessa terra. E por isso que eu descanso e continuo fazendo o que eu tenho que fazer, a minha responsabilidade. Esse salmo está ligado até às bem-aventuranças que nós acabamos de ver. O versículo 4 que diz: aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Por isso descanse nisso. Descanse, porque o nosso Deus é o nosso refúgio. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Quero convidar os meninos do louvor para a gente já se posicionar, depois nós vamos cantar uma canção. Senhor Deus, Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Me ajuda cada um aqui na intensidade da sua angústia, da sua ansiedade, das suas lutas, a confiar no Senhor, a descansar na Tua justiça. Tu és um Deus justo, Deus. Ainda que eu não veja, Tu estás trabalhando. Ainda que eu não sinta, Tu estás trabalhando, Deus. Tu és um Deus justo. O Senhor não vai deixar a maldade impune. Aqueles que não se arrependerem, não mudarem seus caminhos, ó Pai, sofrerão a pena disso. E quanto a nós, se não vermos isso, descansamos no Senhor, na Tua justiça. E buscamos fazer aquilo que está em nossas mãos, de acolher, de ajudar, de ser generoso, de dar testemunho e de falar dessa esperança para esse mundo que sofre dessa angústia. A esperança de que o Senhor é justo e fará justiça pessoal a cada um. Os Teus olhos estão sobre cada um, ó Pai. Por isso nós podemos, nos ajude a lembrar, Pai, da justiça de Cristo Jesus, que nos dá paz. Nos encoraja essa semana, ó Pai, a olhar para as manchetes, para as notícias de uma maneira diferente, ó Pai, a reagir de uma maneira diferente à injustiça que há no mundo, ó Pai. E eu não estou falando só de política, que é uma coisa que incomoda muito o meu coração. Eu estou falando de crimes, de maldade que prospera, de atrocidades que acontecem com crianças. Ó Deus amado, isso nos mexe tanto, abala o nosso coração, ó Pai. E nós precisamos do Senhor, ó Pai, mudando o coração dessa humanidade, mudando o coração desse povo, enchendo a terra com a Tua paz. E nós somos os mensageiros, os arautos, os embaixadores e representantes de Deus aqui para anunciar essa paz. Nos dê essa consciência, Pai, ousadia, porque a gente espera uma mudança, mas a gente não fala nada para o mundo mudar. Me ajuda a ter mais coragem e ousadia, a confiar e descansar, a não sofrer inquietações, a descansar na Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, no salmo tão pequeno, uma circunstância pessoal de um homem que estava sendo perseguido, inspirado pelo Teu Espírito Santo, deixa essa verdade transcendente, para que hoje nós pudéssemos lembrar que o Senhor é justo, e nós podemos confiar na Tua justiça e descansar nela. Obrigado por Cristo Jesus, que nos dá acesso a Ti, Pai. E é esse Jesus, nosso Deus Salvador, o nosso Senhor Salvador, que nós cantaremos essa canção. Jesus, o Filho.